Houston Rockets 114-104 para cima do Cleveland Cavaliers. Bela vitória de Houston. Um jogo que do lado de Cleveland teve muita oscilação entre o DeAndre Hunter e o Donovan Mitchell. Quando um estava bem, o outro estava mal e vice-versa. E do lado de Houston, jogadas de meia distâncias incríveis do Kevin Durant e uma imposição física muito grande do Sengun. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo, então já vamos olhar para o lado do derrotado e mandante Cleveland Cavaliers. O principal pontuador foi o DeAndre Hunter e, que nem eu falei, teve uma oscilação muito grande entre ele e o Donovan Mitchell. O DeAndre Hunter começou muito bem o jogo e o Donovan Mitchell muito mal. E aí chegou no momento decisivo, no último quarto, o Donovan Mitchell apareceu, começou a fazer um monte de pontos e o DeAndre Hunter sumiu, né? Então, essa oscilação entre os dois protagonistas do Cleveland foi algo que atrapalhou bastante. Se os dois tivessem conseguido ser regular ao longo do jogo todo, talvez eu estivesse falando de uma vitória de Cleveland. E sim, hoje o DeAndre Hunter é protagonista desse time junto com o Donovan Mitchell, ainda mais quando não tem o Garland, né? Então, DeAndre Hunter é principal pontuador do time com 25 pontos. Vale destacar 5 bolas triplas dele, realmente incrível. Donovan Mitchell, 21 pontos, é pouco para o Donovan Mitchell pela importância dele para o time, sem o Garland ainda. Era jogo para ele meter uns 30 pontos e fez apenas 21, sendo quase todos no último quarto. Enfim, em seguida o Mobley com 18 pontinhos, além de 6 rebotes. Isso é uma coisa a se destacar, não teve nenhum jogador do Cleveland que chegou em 10 rebotes, né? Que eu vou destacar todos que pisaram em quadro, então vai dar para aprofundar na estatística de todos, né? Mas, por exemplo, o Mobley pegou apenas 6, né? Ele é um grande reboteiro e não foi tão bem nesse quesito. Eu diria, inclusive, que olhando para a NBA, eu acho que o Mobley é o cara mais... Não vou falar... É porque é difícil, né? Comparando com o Wembanyama, lógico que não dá para comparar o Mobley com o Wembanyama, mas com características mais semelhantes ao longo da NBA inteira, eu acho que o Mobley é o cara mais semelhante com o Wembanyama, por ser magrelão, altão, ter uma qualidade técnica, ter a bola tripla também. Eu acho que o Mobley é o cara que mais se assemelha mesmo em relação ao Wembanyama, sem comparar a qualidade, apenas características mesmo. Enfim, depois o Tomlin com 10 pontinhos, ele é uma revelação nessa temporada do Cleveland, já foi titular nessa rotação. E o Jarrett Allen, 8 rebotes e 8 pontos e 7 rebotes também. Vale destacar uma rotação inicial em que tem o DeAndre Hunter e o Donovan Mitchell para produzir tudo, porque o Mobley, o Tomlin e o Jarrett Allen são basicamente 3 pivôs. O Tomlin até se enquadra como ala pivô, mas é um cara muito mais de imposição, né? Tanto que se a gente olha para a bola tripla, Mobley 0 de 3, o Tomlin 0 de 5, Jarrett Allen 0 de 0. Nenhum matou nenhuma bola tripla, o Jarrett Allen naturalmente nem tentou porque não é a característica dele. O Mobley é o que talvez tenha um pouquinho dessa bola tripla, mas também não é a principal função dele, né? Então faltou um pouquinho mais desses jogadores que possam criar as jogadas. Acabou tendo 3 caras de muita imposição, naturalmente essa é a principal característica do Houston. Daqui a pouco, quando eu chegar no Houston, eu vou destacar a atuação de cada um. E aí fica claro, porque, pô, Sengun, Steve Adams, Jabber Smith Jr., Capella, o próprio Kevin Durant, caras que são reboteiros natos, né? Então o Cleveland tentou compensar isso com o Tommy e acabou não dando certo. Ele nem fez um jogo ruim, né? Mas a característica acabou não vingando para esse jogo do Cleveland. Vieram do banco Craig Potter Jr. com 9 pontos, 7 rebotes e 5 assistências, veio muito bem do banco. Lonzo Ball com 7 pontinhos também. O problema é que foi 2 de 8 nos arremessos. Dean Wade, 4 pontos e 7 rebotes. Proctor com 2 pontinhos. E o Bryant também, que veio do Indiana Pacers, zerado, né? Não conseguiu pontuar. Tiveram alguns desfalques que para a rotação é importante. Então, por exemplo, o Larry Nance Jr., que já fez alguns bons jogos nessa temporada, não pôde jogar. Sem o Garland, sem o Sam Merrill. O Sam Merrill faz a melhor temporada da carreira dele. Esse início de temporada foi titular e é titular nessa rotação inicial do Cleveland, e ele seria fundamental nessas bolas triplas no lugar do Tomlin, por exemplo. E não tinha o Sam Merrill, fez muita falta. O Max Strus também quase não jogou nessa temporada, eu acho que nem jogou ainda. E o Garland também. Eu, se fosse o Cleveland, eu tentaria trocar o Garland. Eu tava vendo, teve gente que comentou pro Cleveland tentar trocar tipo o Garland e mais alguém pelo Ja Morant do Memphis. Seria fenomenal. Imagina ver Ja Morant e Donovan Mitchell juntos. Porra, seria incrível. Eu queria ver essa troca acontecer. Pro Memphis vale a pena, porque o Ja Morant é muito irregular. Pro Cleveland também, porque o Garland também toda hora tá machucado agora. Trocando o Garland e mais algum, sei lá, deixa eu ver.
troca o Garland, o Dean Wade e o Max Strus pelo Ja Morant, eu acho que é válido, sabe? Enfim. Indo pro lado do Houston Rockets agora, Sengun foi o principal pontuador, que nem eu falei aqui no início do vídeo, muita imposição dele, então 28 pontos, 11 rebotes, maior reboteiro do jogo. Daqui a pouco eu vou chegar no Steve Adams, também fez 11 rebotes. Então nesses rebotes que foi o que o Cleveland buscou fazer para compensar a ausência do Sam Merrill nas bolas triplas, colocou mais um cara para imposição física, que seria o Tommy. Só que não conseguiu se destacar nesse quesito, e o Jarrett Allen e o Mobley abaixo, os dois também nesse quesito. Então o Houston foi sendo dominante, tendo mais a bola, tendo mais rebotes, produzindo mais e construindo essa vitória, né? Então o Sengun 28 pontos, 11 rebotes e 7 assistências. Belo jogo dele. Kevin Durant 20 pontos, ele até teve 6 de 18 nos arremessos, não é nada incrível, muito pelo contrário, não é um aproveitamento bom pelo que o Kevin Durant pode fazer. Mas é muito bonito de ver essas jogadas de meia distância do Kevin Durant, cara. É realmente, para quem gosta desse mid-range, nessas jogadas de meia distância, é muito bonito de ver como o Kevin Durant cria esses espaços, né? Ele é realmente especialista nesse quesito. O Jabari Smith Jr. com 14 pontos e 9 rebotes. Amen Thompson 12 pontos e 9 rebotes, além de 6 assistências. Steve Adams 6 pontos e 11 rebotes. Então só aqui, Sengun 11 rebotes. Jabari Smith Jr. 9 rebotes. Amen Thompson 9 rebotes. Steve Adams 11 rebotes. Olhando para o lado de Cleveland, o principal reboteiro, Dean Wade e Craig Potter Jr. cada um com 7. E o Jarrett Allen também 7. Nenhum chegou perto do que 4 jogadores do Houston fizeram. Então um domínio muito grande nesse quesito. Essa aqui é talvez a grande força do Cleveland, tendo duas torres, que é o Jarrett Allen e o Mobley. E foram dominadas pela intensidade do Houston Rockets, né? Pela intensidade e imposição física do Houston. Vieram do banco Aaron Holiday, 18 pontos, veio muito bem do banco. 5 de 7 nos arremessos. Muito bem o Aaron Holiday. O Shepard, eu já comentei aqui no canal, eu tô bem impressionado com a temporada do Shepard. Fez 12 pontos, mais um bom jogo dele. É um cara com muito repertório. Quando precisa dar assistências, dá. Quando precisa matar a bola tripla, mata também. Um cara que é rápido, é habilidoso. Eu realmente tô bem impressionado com o Reed Shepard. E é muito bom jogador. Agrega bastante para essa rotação do Houston. Ainda vieram o Capela com 4 pontos e 5 rebotes. E o Okode em 8 minutos ficou zerado. E o Tate também zerado. Mas é muito cara de imposição física, cara. Capela, Steve Adams, Amen Thompson, Jabari Smith Jr., o Sengun. Tanto é que dos titulares o pior reboteiro foi o Kevin Durant, que pegou 3. E quando ele quer, ele também pode pegar muito. Então, cara, é incrível o tanto de cara que pega rebote nesse time do Houston. Praticamente 4 dos 5 titulares fizeram um duplo-duplo, né? Porque o Steve Adams faltou só os pontos, mas pegou 11 rebotes. O Sengun fez um duplo-duplo por pouco, né? Por 3 assistências, não fez um triplo-duplo. O Jabari Smith Jr. ficou por um rebote e o Amen Thompson por um rebote também de um duplo-duplo. Então é incrível realmente essa imposição física e nos rebotes do Houston Rockets. Ainda teve como desfalque para a rotação que é importante o Jeff Green. O Terry Eason também é importante para essa rotação. O Finney Smith foi pro Houston, né? Eu acho que ele nem jogou nessa temporada ainda. E o VanVleet também não jogou. Cara, esse time tá tão bem, embalou, né? Já são 10 vitórias e 3 derrotas, sendo que quase todas essas 3, eu acho que as 3, foram nos primeiros jogos, cara. Depois só venceu esse time de Houston, né? Porque começou justo contra o Oklahoma, aí ficava difícil realmente, é a melhor equipe da NBA. E ainda teve 2 prorrogações naquele jogo. E ainda assim, não teve o Terry Eason nesse jogo. O Finney Smith não me lembro de ter estreado na temporada. O Jeff Green também não me lembro de ter estreado na temporada. Então, assim, o VanVleet, que quando voltar é um dos protagonistas desse time também. É incrível, cara. Porque tá tão bem assim e ainda vai ter a volta, por exemplo, do Terry Eason e do VanVleet. É realmente impressionante o elenco que esse time do Houston montou. Tanto é que chegou nos minutos finais, conseguiu distribuir os protagonistas. Então tinha ponto do Amen Thompson, tinha ponto do Shepard, tinha ponto do Holiday. Do lado de Cleveland era o Donovan Mitchell tentando fazer tudo sozinho, né? Então, mais bem distribuído esse time do Houston, no geral, é um plantel melhor. E o Houston vem forte para essa temporada, ainda mais tendo agora um vencedor nato, que é o Kevin Durant. E é uma coisa bonita de ver também, porque o Kevin Durant ele monta o arremesso dele
Parece que o tempo parece que ele tá jogando sozinho, cara. Literalmente é como se nada afetasse ele na hora do arremesso. Que nem eu falei, o aproveitamento dele nem foi incrível, muito pelo contrário, foi ruim comparado com o que ele pode fazer. Mas cada criação de jogada de meia distância dele é realmente uma aula. É incrível o que o Kevin Durant, como que ele consegue criar os espaços para os arremessos dele, né? E de novo, nem fez um baita jogo, mas é bonito de ver isso daí. Bela vitória do Houston, que quando esses caras voltarem ainda, Finney Smith vai estrear e vai ser mais uma opção para rotação. O Terry Eason voltando é um cara que tem média de 10, 15 pontos por jogo. O Van Vliet voltando tende a ser o principal assistente desse time também. Então é um time que quando esses caras voltarem tende a melhorar ainda mais. Com o Van Vliet vai perder um pouquinho dessa imposição física, né? Porque ele disparado seria o mais baixo dessa rotação inicial. Mas ganharia muita qualidade na armação das jogadas. E tá com 10 vitórias e 3 derrotas sem ter o seu armador. Incrível esse time do Houston Rockets, que na minha visão vem como um dos grandes, não vou falar favoritos, porque o grande favorito é o Oklahoma de novo. Mas depois do Oklahoma eu coloco aí o Denver, o Houston, e se o Spurs conseguir ser regular ao longo dessa temporada, porque tem um time muito forte, também chega forte. Mas os mais prontos é com certeza o Oklahoma e depois eu diria que é o Denver e o Houston. Muito pela imposição física desses times. Enfim, bela vitória do Houston Rockets. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!